Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a esta aula. Aqui fala o professor Sinoia. E hoje trago uma aula muito interessante para vocês, que fala sobre racionalização de denominadores. Então, racionalizar um denominador de uma fração significa transformar a fração numa outra, mas com denominadores sem radicais. Isso é que nós chamamos de racionalizar o denominador. Então, para isto, existem três critérios que nós vamos aprender hoje de como racionalizar um denominador. O primeiro critério é este aqui. Se no denominador aparecer a raiz quadrada de um número qualquer, então, para você racionalizar este tipo de denominador é muito simples. Basta você multiplicar o numerador, tanto como o denominador, pela raiz quadrada deste número. Daí é só prosseguir com os cálculos. Isso é que nós chamamos de racionalizar o denominador. Por exemplo, suponhamos que temos aqui 3 sobre a raiz quadrada de 3. Veja aqui no denominador, temos aqui este radical, raiz quadrada de 3. Então, o que nós queremos aqui é transformar esta fração aqui numa outra fração, mas com denominador sem radical. É o que nós queremos. Então, para isto, como no denominador aparece raiz quadrada de 3, vamos pegar esta raiz quadrada de 3, multiplicamos o numerador, tanto como o denominador. Fazendo isso, vamos ter no numerador ficamos com 3 vezes a raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Continuando, vamos ter aqui 3 vezes raiz quadrada de 3, ficamos aqui com 3 raiz quadrada de 3 sobre, temos aqui, repare que aqui temos raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 3 aqui aparece duas vezes. Podemos, usando as propriedades de potência, o 3 pode passar dentro do mesmo radical. Ficamos com 3 raiz quadrada de 3 vezes 3. Continuando, vamos ter no numerador 3 raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3 vezes 3 é 9. Continuando, vamos ter aqui no numerador 3 raiz quadrada de 3 sobre... Quanto que dá a raiz quadrada de 9? Parece que a raiz quadrada de 9 é 3. E repare que aqui no numerador temos aqui o 3, que está a multiplicar esta raiz quadrada de 3. E aqui no denominador também temos o número 3. Sendo assim, podemos simplificar. Cortamos este 3 com este. Ficamos com 1 aqui, vezes raiz quadrada de 3, que vai dar raiz quadrada de 3, sobre... Como simplificamos aqui o 3, ficamos com 1. Todo número dividido por 1 é igual ao próprio número. Sendo assim, ficamos com... Então, temos como resultado final raiz quadrada de 3. Continuando, de seguida, temos aqui raiz quadrada, aliás, raiz de índice n de a elevado a p. Então, esta segunda forma vamos usar para racionalizar os denominadores em que o índice do radical é maior que 2. Estou a referir a raiz cúbica, raiz à quarta, raiz à quinta, raiz à sexta, até sucessivamente. Então, para este tipo de radicais, o fator racionalizante será raiz de índice n. Vamos pegar o radicando, o p é expoente do radicando. Então, pegamos o radicando elevado ao índice do radical, neste caso n, menos o expoente do radicando, neste caso o p. Esta forma vamos usar para os denominadores em que o índice do radical é maior que 2. Tá, vamos ver um exemplo. Ok, temos aqui exemplo. Vamos ter aqui 1 sobre raiz cúbica de 5.
Repare que aqui no denominador temos aqui o radical. O que nós queremos é mandar desaparecer este radical. Então, sendo assim, ficamos com 1 vezes... Aqui temos raiz cúbica de 5. Atenção, este 5 aqui, o seu expoente é 1. Este 5, o seu expoente é 1. Então, usando aquela forma, ficamos com 1 vezes raiz cúbica de 5. Qual vai ser o expoente do 5? O valor de n aqui é 3. O valor de p é 1, que está aqui, que não precisa escrever. Isso está aqui. Ficamos com raiz cúbica de 5 elevado a n menos p. 3 menos 1, que está aqui. 3 menos 1, ficamos com 2. Sobre isto tudo aqui, raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 elevado a 2. Neste caso, o fator racionalizante é a raiz cúbica de 5 ao quadrado. Continuando, vamos ter aqui no numerador raiz cúbica de 5 ao quadrado sobre... Segundo, ainda utilizando as propriedades de radicais unidade de potências, raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado. Este 5 pode passar para dentro a multiplicar. Como trata-se de radicais com o mesmo expoente, ficamos com raiz cúbica de 5 ao quadrado. 5 ao quadrado vezes 5. Continuando, vamos ter aqui no numerador raiz cúbica de 5 ao quadrado sobre... Repare que temos aqui 5 ao quadrado vezes 5. Neste caso, estamos perante a multiplicação de duas potências com a mesma base. Para você multiplicar duas potências com a mesma base, o que fazemos? Suponhamos que temos aqui a elevado a m vezes a elevado a n. Isto aqui, estamos perante a multiplicação de duas potências com a mesma base, diferença de expoentes. Mantemos a base e somamos os expoentes, m mais n. Então, vamos fazer o mesmo. Temos aqui 5 ao quadrado vezes 5. Isto aqui será igual a raiz cúbica de 5 elevado a... O expoente deste 5 aqui é 1. Vamos fazer 2 mais 1, que vai dar 3. Vai dar 3. Continuando, vamos continuar aqui. Repare que temos aqui o expoente do 5 é 3. 3 ao cubo. O índice do nosso radical é 3. Aí já podemos simplificar. De que forma? Vamos cortar este índice 3, o expoente 3, com o índice do nosso radical, ficando somente com o número 5. Continuando, ficamos ali com raiz cúbica de 5 ao quadrado sobre o número 5. Nada, professor, este 5 ao quadrado não podemos resolver? Podemos, bem mesmo. Vamos ter aqui raiz cúbica. 5 ao quadrado, para mim, é 5 vezes 5, que vai dar 25. Raiz cúbica de 25 sobre 5. Já está. Já conseguimos racionalizar. Repare que na expressão, então, na fração principal, inicial, vinha 1 sobre raiz cúbica de 5. No denominador tinha radical. Depois de simplificar, depois de racionalizar, desapareceu aqui o radical, ficando apenas o número 5. Continuando, temos aqui o terceiro caso. O terceiro caso é quando no denominador aparecer raiz de um número mais ou menos raiz do outro número. Temos aqui raiz quadrada de A mais ou menos raiz quadrada de B. Então, para este caso aqui, usamos o seu conjugado. Vamos usar o conjugado do denominador para podermos racionalizar. De que forma? Se o denominador for raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B, então o seu conjugado será raiz quadrada de A menos raiz quadrada de B. E se o denominador for raiz quadrada de A menos raiz quadrada de B, o seu conjugado vai ser raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B. Pronto.
Daí é só multiplicar o numerador, tanto como o denominador, pelo conjugado do denominador. Tá, vamos ver um exemplo. Suponhamos que temos ali 4 sobre raiz quadrada de 7 mais, vamos pôr menos raiz quadrada de 3. Temos aqui no denominador raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 3. Temos que trabalhar com essa expressão aqui, de modo a obtermos uma nova fração, mas com denominador sem radicais. Então, para isto, temos que multiplicar o numerador, tanto como o denominador, pelo conjugado dessa expressão que está aqui no denominador. Neste caso, raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 3. Repare que o conjugado da raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 3, temos aqui raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 3. O seu conjugado é raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 3. É só isso, professor, é isso mesmo. Ok, resolvendo, ficamos com 4, que vai multiplicar o conjugado dessa expressão aqui, é raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 3. Tudo isso aqui sobre, primeiro vamos copiar essa expressão, raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 3, coloca dentro de parênteses, vezes o seu conjugado, raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 3. Continuando, temos aqui no numerador 4, que multiplica raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 3. No denominador, temos aqui raiz quadrada de 7, aqui também temos raiz quadrada de 7. Depois temos raiz quadrada de 3, aqui também raiz quadrada de 3. Temos que colocar dentro de parênteses. Para este processo aqui é muito simples. Aqui é a multiplicação dessas duas expressões. Temos aqui raiz quadrada de 7, aqui também raiz quadrada de 7. Raiz quadrada de 3, aqui também raiz quadrada de 3. Para facilitar, vamos usar um caminho muito curto. Aqui a raiz quadrada de 7 aparece duas vezes. É o mesmo que raiz quadrada de 7 ao quadrado, menos a raiz quadrada de 3 também ao quadrado. Raiz quadrada de 7 ao quadrado. O índice deste radical aqui é 2. O expoente também é 2. Podemos simplificar. Cortamos este 2 com o radical. Este 2 também com o radical. Ficamos aqui no denominador somente com 7 menos 3. Continuando, ficamos com 4 vezes raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 3. Tudo isto aqui sobre 7 menos 3. 7 menos 3. Isto aqui vai ser igual ao quê? Vamos copiar tudo isto aqui. 4 vezes raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 3 sobre 7 menos 3. 7 menos 3, quanto que dá? 4. Oh, a conta está a vir bem. Temos aqui 4 vezes essa expressão aqui. No denominador também temos 4. Podemos simplificar. Corta este 4 com este, ficando apenas com raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 3. Já está. Desta forma, acabamos de racionalizar o nosso denominador. Então,